Oi, meu nome é Letícia e eu e as meninas do meu grupo a gente escolheu o tema aparelho reprodutor humano para poder apresentar o trabalho. Eu vou falar bem resumidamente, a minha parte, porque o tempo é curto. Então eu vou falar um pouco sobre o sistema reprodutor feminino, ou aparelho reprodutor feminino, os órgãos que fazem parte dele são divididos em dois grupos, os órgãos internos e os órgãos externos. Bom, começando pela parte dos órgãos internos, fazem parte dele os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Os ovários, elas são duas pequenas glândulas com cerca de 3 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura e 1 centímetro de espessura, localizados no abdômen, à direita e à esquerda do útero. As tubas uterinas, elas são canais que ligam cada ovário ao útero, e por eles o ovócito segundo é deslocado em direção ao útero. Tem em média 2 centímetros de comprimento e o diâmetro ele varia em suas diversas regiões. O útero apresenta o formato de uma pera, sendo possível distinguir 3 porções: o corpo do útero, o fundo do útero e o colo do útero. Para finalizar o órgão interno, a vagina ela é um canal tubular, muscular e elástico que possui entre 10 e 15 centímetros de comprimento. Ela está localizada entre a bexiga e o reto e atua como órgão feminino para a cópula, sendo o local onde o sêmen é depositado. A vagina também o canal pelo qual o bebê passa durante o parto normal. Agora eu vou falar um pouco sobre os órgãos externos, conhecida como vulva também. Nela é formada os clitóris, os pequenos lábios, os grandes lábios e a abertura vaginal e da uretra. Bom, então começando pelos clitóris, ele é formado por um tecido erétil e destaca-se por uma região altamente sensível à estimulação devido à grande presença de determinações nervosas. Já os pequenos lábios, eles são duas dobras sem pelos que apresentam um revestimento intermediário entre pele e mucosa. Eles delimitam a região onde está localizada a abertura da vagina e da uretra. Bom, já os grandes lábios, eles são duas dobras de pele que recobrem uma grande quantidade de tecido adiposo. A superfície externa apresenta pelos e eles circundam e garantem proteção ao restante da vulva. Bom, para finalizar, o vestíbulo. Ele é a fenda localizada entre os pequenos lábios, onde está a abertura da vagina e da uretra. No vestíbulo é possível observar as chamadas glândulas vestibulares que secretam muco. Oi, eu sou Maria Fernanda e eu vou apresentar o aparelho reprodutor masculino. Esse aparelho é dividido entre órgãos espermatogênicos e vias espermáticas. Bom, os órgãos espermatogênicos são os testículos. Aqui eu vou apresentar uma imagem de um. E aqui, nessas viazinhas amarelas, é onde é produzido o espermatozoide. E também no testículo é produzido a testosterona, que começa a ser produzida pelos 10 anos, já os espermatozoides começam a ser produzidos no final da puberdade, em torno dos 14 anos. Bom, logo acima, eu vou mostrar a mesma imagem, a gente tem o epidídimo, aqui, e o epidídimo é para o armazenamento do espermatozoide. Logo depois do epidídimo, ele começa a formar uns ductos retos, que formam o ducto deferente. Logo nesse ducto, ele vai se juntar com a vesícula seminal e vai formar o ducto ejaculatório, o canal ejaculatório. E logo depois, a gente tem a próstata, né? Abaixo da vesícula seminal e da bexiga. Aqui. A próstata produz o líquido prostático e também é capaz de se encher de sangue na excitação. E é por isso um dos motivos que é tão difícil de urinar durante a excitação, uma vez que como a uretra ela é tanto para o líquido seminal com os espermatozoides, como, no caso o esperma, como para a urina.
Então, quando se enche de sangue pela estação, esse canal, que é o canal da urina, ele se fecha. Bom, a uretra se estende até a glande, que é a cabeça do pênis. E na uretra vai sair tanto a urina quanto o sêmen. Bom, aqui eu vou mostrar o corte transversal do pênis, que é o órgão copulador masculino. E aqui, ó, em cima, a gente chama esses dois de corpos cavernosos. E aqui embaixo é um corpo esponjoso. Aqui no meio são as veias e aqui nos lados são artérias. Bom, essas veias ficam sempre essas artérias ficam sempre contraídas, como esses corpos também. E as veias no meio ficam dilatadas, a não ser no momento da excitação, onde ocorre o contrário. Os corpos ficam dilatados, as veias contraídas e as artérias dilatadas também. Aqui no corpo esponjoso tem a uretra também. Bom, logo depois é a glande, no caso aqui, né? Como eu disse no começo, a cabeça do pênis. E aqui é o prepúcio, essa pelezinha que geralmente quando o pênis tá fora do seu período de excitação, ela recobre a glande como forma de proteção, certo? Mas algumas vezes acontece desse prepúcio não descobrir a glande em nenhum momento, nem no momento de excitação, nem no momento da urina. E quando isso ocorre, é o que a gente chama de fimose. E aí é necessário fazer o corte, aqui tá antes da cirurgia, aqui durante, onde ocorre o corte do prepúcio, e aqui a glande exposta. Bom, quando ocorre isso, a glande fica exposta sempre. E é extremamente necessário fazer a cirurgia, porque aqui na fimose, essa pele acaba acumulando bactéria e fungo. E ocorrem infecções, já que não dá para retirar essa pele para fazer a higienização correta dela. Bom, e esse é o órgão reprodutor masculino, o pênis, e junto com os testículos ele forma o aparelho reprodutor masculino. Hormônios na puberdade. Os hormônios chamados de esteroides, eles começam a agir na fase da puberdade. Eles são responsáveis por desenvolver as características sexuais de cada pessoa, características secundárias, que são como os seios, o desenvolvimento do pênis, dos pelos pubianos, dos pelos faciais e a mudança na voz, no tom da voz, né? Em meninas, são desenvolvidos o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios femininos. E nos meninos tem o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Hormônios no ciclo ovulatório. O ciclo ovulatório, ele é uma fase dentro do ciclo menstrual, que é basicamente todo esse desenvolvimento e preparação do óvulo dentro do ovário para que futuramente o embrião seja fecundado, né? Os hormônios que agem nesse ciclo são os mesmos que agem na puberdade no sexo masculino, que é o LSH e o LH. E eles são produzidos pela hipófise. Eles promovem, né, a ovulação e estimulam os ovários a produzirem daí o estrógeno e a progesterona. Hormônios durante a gravidez. O hormônio que tem o principal papel durante a gravidez é o beta-HCG, que é até o hormônio que é testado no exame de sangue e no exame de gravidez. É visto e comparado a quantidade de hormônio que tem no sangue. Bom, no primeiro trimestre da gravidez, a placenta ela não está 100% formada. Então, é preciso que algum hormônio venha e tome controle do metabolismo dessa mãe, né? Então, são produzidos altos valores de progesterona, né?
para que a mãe fique com o metabolismo top, assim. E depois que a placenta tá 100% formada, aí ela assume esse papel e cuida de tudo, né? E, enfim, as mulheres, elas sofrem grandes alterações de hormônios durante a gravidez, tanto de estrogênio quanto de progesterona. E esses picos, eles influenciam no emocional e fisicamente também.